Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Comentários de Quinta especial, fechando a trilogia Thiago Bunin. Thiago Bunin aqui, advogado do Mato Grosso do Sul, mestre em ciências criminais, nosso amigo, alagoano de coração, né? Mato Grossense. Como é que se fala, Thiago? É sul-mato-grossense? Sul-mato-grossense, isso aí, Sul-mato-grossense. Sul-mato-grossense de Pantaneiro, né? nascimento. Pantaneiro é melhor. Eu acho melhor pantaneiro. E a gente tá já há dois comentários de quinta, esse é o terceiro, falando de um agravo regimental no recurso especial que o doutor Tiago Bunin participou. Então, se você está perdido na conversa, segue lá, volta, vê os últimos dois vídeos, porque a gente está engatilhando essa conversa, dando continuidade. Papo super importante. Você advogado, você futuro advogado, você estudante que quer saber um pouco mais sobre valoração da prova, sobre prova penal, sobre depoimento de agentes públicos, né, Marcos? Exatamente, pessoal. Mais uma vez, né, sejam bem-vindos. Tiago está aí na tela para a gente continuar a conversa. Bom, o André, no vídeo passado, tinha feito duas perguntas, né? Eu acho que a gente não falou muito sobre a primeira, né? Da questão da valoração Mais teórica, primeiro foi a mais primeira é teórica. mais teórica, né? A questão da valoração da prova quando se quer utilizar a verdade real, né? Para algumas situações, em outros momentos, a verdade real, que a gente já... que é discutível esse conceito, né? A gente já... teoricamente, a gente já discutiu muito isso. O pessoal lá do Sul, né? Já critica muito isso. Utiliza-se quando quer. A gente estava falando em relação aos agentes públicos, né? Que esse conceito de verdade real é utilizado quando se quer, muitas das vezes, condenar ou não alguém, né? Então, essa pergunta a gente ficou em aberto, né, Tiago? Não sei se você quer começar comentando aí essa questão do que o André falou, para a gente continuar a conversa aqui. Eu acho que a grande questão, Marcos, vai mais ou menos na linha que a gente estava. Eu até falei ali um pouco, é essa necessidade de corroboração. Me pega muito hoje em dia, eu até faço essa provocação lá no livrinho que eu escrevi da Lei Anticrime, quando, quando a Lei Anticrime trouxe os dispositivos sobre a cadeia de custódia, que são de suma importância, são super discutidos hoje na jurisprudência, mas notadamente quando a gente está falando de cadeia de custódia, a gente está falando de provas que se usam ali, na maioria dos casos, de recursos tecnológicos ou de perícias e etc. E eu falo, ó, a gente está dando um passo à frente sem cuidar de algo que vem antes. A maioria dos crimes do Brasil ainda se resolvem por meio de prova testemunhal. E a gente está começando a discutir cadeia de custódia, de prova pericial, de prova que usa de recursos tecnológicos, interceptação, quebras de sigilo e etc. E a gente ainda não se preocupou com a principal prova dos processos penais no Brasil, que é a prova testemunhal. E o professor Geraldo Prado, ao tratar da cadeia de custódia, ele traz um princípio que, na verdade, é um princípio da produção de prova penal, que é o princípio da desconfiança. Né? Ele fala lá, princípio da mesmidade e da desconfiança. A gente, para fazer uma correta valoração de uma prova, tem que começar olhando para a prova, desconfiando nela. Que é como o cientista faz, né? Exato, exato. E buscando exatamente isso, André, perfeito a sua observação. É como o cientista faz quando ele se defronta a ter que confirmar uma hipótese. Nunca é acreditando antes, né? Nunca é fazendo o primado da hipótese sobre o fato. Não. É sempre desconfiando antes de acreditar e buscando meios. E aí eu quero trazer para essa nossa último episódio da trilogia aí para discutir, que aí ficou uma jurisprudência para cada episódio, ficou legal. O HC 854588 de São Paulo. HC 854588 de São Paulo. Esse é recente, é deste ano, de 27 de fevereiro de 2024. O relator é o ministro Sebastião, da sexta turma do STJ. E o que entrou em discussão aqui? Aqui entrou em discussão, para mim, algo que é ainda mais assim, prejudicial, ainda mais
inexplicável o uso disso como testemunha. Vou contar uma passagem de audiência depois para vocês, que é usar não só o depoimento do policial, mas daquele policial que trabalha no Ministério Público. Que hoje a gente tem, na maioria dos ministérios públicos, um convênio em que a Polícia Militar ou a Polícia Civil cedem policiais para trabalhar como analistas de dados, e eles que vão analisar quebras de sigilo, eles que vão fazer toda a investigação quando a investigação é feita pelo Ministério Público. E é óbvio que o Ministério Público anexa na denúncia esses relatórios e também arrola todos esses policiais que vamos lá, né, gente? Esses policiais são subordinados aos promotores de justiça. É praticamente o mesmo que o promotor arrolar o assessor e o estagiário dele. E eles vão ser ouvidos como testemunha. Estou para dizer para vocês que 80% dos processos do nosso escritório, as testemunhas são essas. Né? E o ministro Sebastião anulou uma sentença condenatória e determinou o desentranhamento do depoimento de um servidor do Ministério Público, policial, tá? Dizendo o seguinte nessa decisão: é incompatível a oitiva do órgão de acusação que atuou na fase de investigação como testemunha. Tal entendimento deve ser aplicado ao agente de promotoria, que atua na fase de investigação, tendo em vista que se trata de servidor público que labora como um longa-manos do órgão de acusação. Ele fala, não tenho dúvida que esse servidor é parcial. E é interessante, até para a gente, óbvio, não estou terminando, mas para a gente arrematar com o que a gente começou. Porque nesta decisão ele cita como precedente aquela minha decisão. O agravo regimental no recurso especial 1.853.252 e cita também a do ministro Joel Willan Pacionic, que eu já mencionei, uma de 2019, o RHC 20079. Ele fala, olha, se a promotora que atuou na fase de investigação não pode atuar também como testemunha, o servidor do Ministério Público, que é subordinado ao promotor de justiça, que também atuou na investigação, tem a mesma parcialidade e não deve ser ouvido como testemunha. Foi essa a conclusão nessa decisão recente e muito importante do ministro Sebastião Reis. Perfeito, perfeito. Tiago, já caminhando aqui para a reta final, por último ato, eu vou fazer aqui uma provocação a título de futurologia. Eu tenho estado esperançoso em relação a algumas decisões que têm vindo do STJ, sobretudo. O STJ tem sido cadeira cativa aqui no nosso Comentários de Quinta. Não à toa, vejam, todas as decisões de hoje, que a gente tá não de hoje, né? Dessa trilogia, foi tudo do STJ. Tudo do STJ. Então, assim, se a gente tem alguma esperança, é vindo do STJ no momento. Todavia, pelo menos aqui em Alagoas, nosso tribunal, ele tem sido uma espécie de bastião na luta pelo conservadorismo. Exato. Então, as decisões, pelo menos aqui, ainda são decisões que são baseadas em jurisprudência da década passada ou retrasada. A gente, inclusive, nas nossas peças, quando a gente vai entrar, a gente, quando analisa as decisões daqui do tribunal, decisões de 2010 que eles citam, né, de jurisprudência do STJ, é pacífico no STJ. Quando você vai ver, a decisão é 2010, 2012, 2013. Ao tempo que quando a gente traz uma mais recente, ela não é, ela é ignorada, né? Ela é rechaçada e é trazida uma mais antiga para tentar corroborar o entendimento do tribunal. E aí eu queria saber de você, Tiago, se você também tem esse posicionamento mais otimista em relação a esse cuidado maior com a prova, sobretudo com a prova testemunhal, né, dada a sua relevância e a sua incidência. E como é aí, em Mato Grosso do Sul, em segundo grau, como é que essa matéria, se há eles seguem mais costumeiramente o STJ, ou se também há essas resistências conservadoras? Eu vou complementar, só para fazer uma só. Queria também ouvir de você, Tiago, o que você acha do primeiro grau. Porque, assim, eu me preocupo bastante com... Eu sou otimista, né, também em relação ao STJ. A gente sempre fala aqui nos Comentários de Quinta do otimismo com algumas decisões relacionadas ao STJ. Porém, eu não vejo muita mudança no primeiro grau com precedentes já formados, assim, em maioria e já há muito tempo do STJ, até do STF. Eu não vejo muito o primeiro grau ele seguir, né? A gente
aqui vai sempre pro segundo grau, só que o segundo grau da gente, como o André falou, já é quase uma passagem por E é uma Câmara Criminal só, né? E é uma Câmara Criminal só. A gente já passa pro STJ, a gente já vai pensando, né, pro STF e pro STJ, porque no primeiro e segundo grau aqui é quase zero, eu diria. Bom, vamos lá. O nosso primeiro grau aqui, como todo primeiro grau, tem diferença disparitária de juiz para juiz, né? Então a gente tem juiz que segue 100% a jurisprudência do STJ, aquela mais garantista, e às vezes até avança em um ponto além da jurisprudência do STJ, e temos juízes que não seguem jurisprudência do STJ e que cometem várias atrocidades. Eu não sei se eu estou travando um pouquinho para vocês ou se vocês estão me ouvindo bem. Travou um pouco, mas tá tranquilo agora. Tá tudo certo? Tá. No segundo grau de jurisdição nosso aqui, no Mato Grosso do Sul, eu não gosto de reclamar muito do nosso tribunal, porque eu digo que o nosso tribunal já tem uma grande qualidade, que o nosso Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul é muito rápido na área criminal, muito rápido. Habeas corpus aqui são julgados sempre em menos de um mês. Liminares são proferidas em 2 dias no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, nosso tribunal é um tribunal muito rápido, muito célere, tá? E a gente tem 3 câmaras criminais. Isso é algo que a gente sempre discute quando eu falo isso para vocês sempre ficam, né, com ciúmes, né, com inveja boa. Porque a gente tem 3 câmaras criminais aqui e, pelo menos, em cada uma das câmaras criminais, a gente tem algum desembargador que destoa no sentido de tentar que os outros acompanhem a jurisprudência do STJ e faz um trabalho, de certa forma, assim, pedagógico muito importante. Então, a gente consegue ter no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, óbvio, que não ao ponto do STJ, mas a gente tem um bom tribunal, comparado aos outros que eu vejo aí no país, bem à frente, acompanhando, seguindo a jurisprudência do STJ. E, sem dúvida, eu acredito muito que o STJ pode ser um bastão para guiar uma reforma do nosso sistema de justiça criminal. E eu trabalho muito com colegas aqui no Mato Grosso do Sul da Defensoria Pública. Eu tenho vários colegas da Defensoria Pública, porque eu acho que o grande litigante na área penal é a Defensoria Pública, muito mais do que nós, advogados. A maioria dos processos, quem cuida é a Defensoria Pública, e são eles que levam as grandes teses para o STJ. Aí eu tenho um detalhezinho assim do STJ que, para mim, o STJ, muito preocupado com essas questões de forma correta, né, de vulnerabilidade no sistema penal, se tornou um tribunal de jurisprudência de vulnerável. O STJ decide sempre de forma à la carte agora, não mais quando, né, antes tinham, né, a população sempre achava, não, mas os tribunais superiores só soltam gente rico. Eu hoje acho que nossos tribunais superiores só soltam gente pobre na maioria das vezes, assim, as grandes decisões vêm em casos de defensoria pública, na maioria, quando chega aquele réu num processo maior de colarinho branco, eles já olham de outro jeito, assim, não chama tanta atenção, quando o caso não é da defensoria pública, eu não sei. Eu começo a perceber essa mudada. Então, eu trabalho muito com a Defensoria Pública aqui no Mato Grosso do Sul. Eu tenho um orgulho muito grande. Eu, há uns 7 anos, comecei a sustentar que aquela súmula 231 da STJ não teria validade. Não tem nada que prevê no nosso ordenamento jurídico que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. E não é só na segunda fase, é em nenhuma das fases, desde a pena base. E eu sustento essa tese sempre nos processos aqui do escritório. E um dia, conversando com o coordenador da Defensoria Pública Criminal aqui no Mato Grosso do Sul, compartilhei essa tese para ele, mandei em Word a tese para ele. Ele, obviamente, construiu ali outras coisas em cima dessa tese, e é do Mato Grosso do Sul, o recurso especial que está afetado a 3ª sessão da STJ, é da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, com essa tese da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, que está afetado lá no STJ para cancelar, já com voto do ministro Schietti, que é o relator, para cancelar a súmula 231 do STJ. Então, acho que nós, advogados, além de fazer o nosso trabalho na defesa dos nossos casos, a gente pode também, junto a associações de classe, junto a entidades, o IBCCRIM, o Innocence Project, mas também trabalhando junto com os colegas de Defensoria Pública, auxiliar dessa forma também a construção e a mudança de um sistema de justiça criminal.
Muito bem. Muito bem, Bem. eu acho que é isso, né? Eu queria só pedir para o Tiago falar um pouco para o nosso ouvinte sobre os seus cursos, né, Tiago? Você tem um curso aí fantástico que é o Formando Criminalistas e outros também. Fala um pouquinho aí pro pessoal. Bom, para quem não me segue e acompanhou até aqui, né? Meu nome é difícil, mas ele vai estar na legenda certamente aí do nosso vídeo, @Thiago Buni. Se você botar Thiago sem H, B de bola e U de urso no final, já vai aparecer o meu Instagram, então me segue lá. E lá eu tenho o Formando Criminalistas, que é um curso para você que está começando na advocacia criminal, migrando de outra área para advocacia criminal, ou querendo se atualizar simplesmente na advocacia criminal, um curso que eu falo do A ao Z, do 1 ao infinito na advocacia criminal. Começo ali falando sobre honorários e até marketing jurídico, passo por todas as fases de uma persecução penal, flagrante, inquérito policial, vou até os recursos, execução penal, revisão criminal, então esse é um curso bem completo. E tem um outro curso chamado Liberdade Deferida, esse é um curso em que eu falo só sobre aquilo que é mais importante para o advogado criminalista, a liberdade do seu cliente. Então eu falo sobre pedidos de liberdade em primeira instância, habeas corpus, tratando de liberdade, todos os recursos ligados à HC, o RHC, os agravos em habeas corpus, HCs substitutivos ligados à liberdade. Esse curso Liberdade Deferida, esse é aberto durante todo o ano. Na hora que você quiser, é só ir lá no meu Instagram e falar: Thiago, tem interesse no seu curso Liberdade Deferida, teu nome e seu telefone, e a gente vai entrar em contato com você. Ele fica aberto durante todo o ano. No Formando Criminalistas, a gente deve ter uma turma nova vindo aí em julho ou, salvo melhor juízo, agosto desse ano. Em agosto a gente tem a 8ª turma do Formando Criminalista, então fica ligado lá nas minhas redes sociais. André e Marcos, muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece a presença sua nesses 3 episódios seguidos aqui do nosso Comentários de Quinta, e até daqui a 15 dias, pessoal. Um abraço. Tiago, muito obrigado. Christopher Nolan, se cuide com a trilogia aí do Batman, que a gente chegou para derrubar. Muito obrigado aí por toda a presteza. Tiago, obrigado a você que está assistindo a gente aí também. Curte, compartilha, comenta e até o próximo Comentários de Quinta. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.